aprendiz. Como alguém que encontra-se a luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Boa noite a todos, que Jesus nos proteja e nos guarde nesses instantes aqui reunidos em seu nome. Eu vou ler uma leitura do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 108. Operemos em Cristo. E quem fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo, Colossenses 3:17. À espera de resultados, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar enorme prejuízo em nossa romagem para a suprema luz.
Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrínio espiritual. Em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma dos nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos o pronicultor sensato. Preparemos a terra, auxiliando-a e abundando-a. Em seguida, lancemos ao solo semente e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira ou anularmos o serviço por meio de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos, em virtude de razões que desconhecemos. O pronicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança nos céus, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras, no quadro do imediatismo humano. Ampare-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre em benefício de todos. Compramos aqui nossa tarefa por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele sejam para nós a glória de amar, o prazer de servir. Obrigado, Senhor Jesus, por essas palavras, que possamos seguir o seu caminho de amor, misericórdia, durante toda a nossa vida. Protegei-nos e guardai-nos. Obrigado, Senhor Jesus, Deus nosso Pai, nos proteja sempre. Assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs do Ideal Espírita, muita paz. Há 40 anos adentrávamos pela primeira vez no Centro Espírita de Valença para participar junto com outros jovens da Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, do Grupo Espírita Fé e Esperança, no mês do Jovem Espírita de Valença, medieval. Naquela oportunidade, conhecemos alguns companheiros que nos acompanhariam pela nossa história no movimento espírita, principalmente nas atividades que realizamos no movimento jovem, junto ao próprio Medieval e à Comerge. Irmãos queridos, irmãos do coração, que hoje nós abraçamos e lembramos de uma figura ímpar, amada por todos nós, o nosso querido Rogério Forte. Irmão que serviu de exemplo para o trabalho do bem e que hoje se encontra na espiritualidade com certeza, ajudando a todos nós a superarmos esse momento que vivemos. Hoje não nos é possível estar presente na sede da instituição, mas aqui estamos, com o coração repleto de alegria, por retornar a esta casa agora através da internet, utilizando essa tecnologia de comunicação que nos aproxima nesse momento em que precisamos ficar afastados fisicamente. Nessa oportunidade, gostaria de convidar a todos para que refletíssemos sobre o tema Ser Espírita. Netflix lançou esse ano uma série nova chamada Messias ou Mexiá. Basicamente, ela trata de uma figura que se apresenta como Cristo que retorna. Ele se faz presente, então, na sociedade de alguns países,
mas principalmente é na sociedade americana que ele passa a ser seguido por uma série de pessoas. Os seus seguidores não o acompanham por causa das suas ações ou das suas palavras, mas principalmente de alguns supostos milagres que ele haveria realizado e que foram compartilhados nas redes sociais, gerando então a aproximação de uma série de seguidores. Além de outras questões, nos chamou a atenção e começamos a refletir como nós espíritas veríamos a vinda do Messias. Essa resposta está intimamente relacionada às expressões da fé de cada um de nós espíritas. A base da nossa fé está nas manifestações do poder de Jesus ou dos espíritos nos denominados milagres? Nossa fé tem como muleta os fenômenos espirituais ou a palavra deste ou daquele espírito, ou um orador, um representante do movimento espírita? Existe uma imagem que mostra duas setas, indicando lados opostos. Uma está escrita fé, a outra razão. Esta imagem não representa a fé espírita. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 7, afirma que a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Vejam que a base de sustentação da fé espírita está relacionada intimamente com a compreensão, com o estudo dos fenômenos naturais da vida que nos cerca. Kardec ainda continua dizendo: para crer, não basta ver. Não basta ver os fenômenos espíritas se envolver com as reuniões mediúnicas, por exemplo. É necessário, sobretudo, compreender. Diz ainda que a fé cega não é deste século. Mas é interessante nós percebermos como a fé cega ainda está presente. Não apenas na expressão de determinados pensamentos religiosos, mas também em algumas filosofias políticas que estão impondo dogmas e comportamentos às pessoas que aceitam cegamente determinados conceitos, determinadas ações. É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos. E posso dizer, muitos daqueles que se apresentam desarmonizados, desequilibrados perante a vida. Porque diz Kardec que a fé cega quer impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que se constitui do raciocínio e do livre-arbítrio. Para aqueles que impõem a fé cega, dogmática, não é necessário pensar, não é necessário compreender, não é necessário raciocínio. E se é uma imposição dogmática, fere o livre-arbítrio de cada um de nós. E são as duas preciosas, como diz Kardec, prerrogativas da nossa realidade de seres humanos. Kardec ainda afirma que a fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. E é interessante que, quando algumas pessoas aceitam imposições dogmáticas, elas nem percebem que se encontram na obscuridade, porque não é lhe dado a oportunidade de compreender, de raciocinar, de pensar sobre aquelas atitudes, aqueles conceitos, aquelas ideias. E elas aceitam sem questionar. Cresce, diz Kardec, porque se tem certeza. E só se está certo quando se compreendeu. Essa é a base da fé espírita. Nós cremos nos postulados espíritas e nos ensinamentos de Jesus,
porque buscamos compreender as verdades, ter certeza com relação a determinados conceitos e ideias. E é aí que vamos encontrar nesse item aquela frase que já ouvimos várias vezes, mas que precisamos ainda aprofundar este conceito. Kardec diz: porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Albert Einstein, certa feita, afirmou que o importante é não parar de questionar. Façamos perguntas, meus irmãos, para compreender as razões de uma crença ou de uma opinião, sempre com benevolência e respeito ao próximo. Afinal, vamos lembrar, todos nós estamos aqui num processo de aprendizado. Mas é preciso questionar. Não podemos aceitar determinadas imposições, determinadas verdades que fogem à razão. Quantos companheiros no movimento espírita não tomam nenhuma atitude sem ouvir o mentor da casa? E os amigos espirituais nos lembram que a responsabilidade da administração de uma casa espírita, do próprio movimento espírita, está nas nossas mãos de encarnados. O Espírito da Verdade afirmou: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Vejam, meus irmãos, que o Espírito da Verdade não nos impõe uma lei. Ele não afirmou: Espírito, amai-vos, esta é a primeira lei. Instruí-vos, eis a segunda lei. Não. O Espírito da Verdade utiliza o termo ensinamento. Porque é preciso, primeiro, amar e, segundo, nos instruir. Ensinamento, compreensão, para que possamos sustentar a fé na verdade e na razão. Então, fé raciocinada é igual a conhecimento, compreensão. Meus irmãos, o que é o Espiritismo? É o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constitui a codificação espírita. Num determinado momento, Kardec afirma que tudo que está contido na codificação não é obra sua. Ele aprendeu também com aquelas revelações, com aqueles conceitos, aquelas ideias que nós encontramos no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e no Inferno e na Gênese, além do que é o Espiritismo e obras póstumas. Kardec afirma no preâmbulo do livro que é o Espiritismo, que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde veio, para onde vai, porque está na terra. Atrai os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé, fé raciocinada, e pela esperança. Afirma Kardec agora no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 4. A árvore do saber espírita, então, tem nas suas raízes os livros da codificação. E nos seus ramos encontramos o movimento espírita, a lei de causa e efeito, a imortalidade da alma, a existência de Deus, todos o aspecto científico, religioso e filosófico, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, a comunicabilidade dos espíritos, a evolução dos espíritos. As obras subsidiárias. Eis aí a árvore do conhecimento espírita. Eu sou espírita. O irmão já se fez essa pergunta? No Livro dos Espíritos, logo na introdução, no item 8, e meus irmãos, a introdução do Livro dos Espíritos e de qualquer livro também é uma parte que precisa ser estudada. E lá Kardec acrescenta que o estudo de uma doutrina, com as características da doutrina espírita,
que nos apresenta de súbito numa ordem de coisas novas, quão grandes, só pode ser feito esse estudo, então, com utilidade por homens sérios, perseverantes, livre de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar ao resultado. Quando Kardec fala, meus irmãos, em homens sérios, ele não está dizendo que devemos chegar na casa espírita, todos nós, com os semblantes sérios, a cara amarrada, não. Ele está falando da seriedade que devemos nos portar quanto do estudo da doutrina espírita. Sermos perseverantes, livres de prevenções e com desejo sincero de chegar a um resultado. E que resultado é este, quando nos propomos com essa característica estudar a doutrina espírita? Nós construímos em nós uma consciência mais harmonizada com a lei de Deus e, consequentemente, vamos viver aqui na Terra, ou na sequência no plano espiritual, muito mais felizes, muito mais fraternos, muito mais amorosos. No livro dos Médiuns, capítulo 3, intitulado Do Médium, Kardec afirma que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia, e sabemos que com consequências morais. Quem, pois, mais uma vez ele fala seriamente, queira conhecer a doutrina espírita, deve dispor-se então de um estudo sério e persuadir-se de que ele, o Espiritismo, não pode, como nenhuma ciência, meus irmãos, ser aprendido a brincar. Então, quando Kardec lembra das questões de trato do estudo de forma séria, a gente não pode brincar com a doutrina espírita. E, meus irmãos, muitas pessoas estão brincando de espiritismo. Há poucos dias, uma tia, a única irmã que eu tenho ainda do meu pai, que está encarnada, mora em Niterói, encontra-se em quarentena. Ela tem a formação evangélica, mas hoje ela se diz aberta a todas as religiões. Ela tem amigas espíritas, ajuda até uma casa espírita, colabora com uma casa espírita fazendo doações. E uma dessas amigas compartilhou com ela no WhatsApp de uma mensagem. E, entre outras coisas, essa mensagem dizia que durante o sono, assim que nós dormíssemos, nós seríamos convocados a uma guerra que estaria ocorrendo nesse momento na espiritualidade. Ela recebeu essa mensagem à noite e ficou apavorada, porque ela não queria dormir e ser levada para uma guerra. Ela pediu então que eu explicasse aquela mensagem. Para nossa surpresa, a mensagem, além de não ter nenhum autor, era eivada de equívocos doutrinários. Mas naquele mesmo dia, nós fomos encontrar essa mesma mensagem numa página do Facebook de uma casa espírita. Já havia, quando eu me deparei com a mensagem, mais de 400 comentários. E todos eles muito favoráveis à mensagem. Fiz um comentário explicando os equívocos e o cuidado que deveríamos ter na leitura daquela mensagem. Apenas um companheiro concordou com a nossa assertiva e tivemos uma outra companheira que fez um comentário muito crítico à nossa posição. Passou um tempo, retornamos novamente àquela página, já havia mais de 700 comentários e a grande maioria muito favorável. O que podemos fazer apenas é deixar de seguir aquela página no Facebook. Vejam, meus irmãos, que as pessoas estão a brincar com a doutrina espírita, compartilhando mensagens, compartilhando ideias, conceitos que não têm base na doutrina espírita. E nós temos uma responsabilidade muito séria quanto a isso. Veja bem, nessa mensagem que nós acabamos de citar, uma das afirmativas é de que se desejássemos
deixar o isolamento, se quiséssemos ir à rua, bastava imaginar que estávamos dentro de um tubo azul, que aquele tubo azul iria nos proteger do contato com o coronavírus. Olha que responsabilidade, meus irmãos. Imagina uma pessoa como eu, na minha idade, esses mais sujeitos à doença, querendo sair de casa, já não aguentando mais a quarentena, ler aquela mensagem e pensar, vou me imaginar num tubo e vou sair. E se essa pessoa e se esse irmão acaba sendo infectado? Olha a responsabilidade. Uma mensagem evada de erros e de equívocos estava sendo aceita por companheiros do movimento espírita como se fosse verdade. Isso é brincar com a doutrina espírita. E nesse item ainda do Livro dos Médiuns, Kardec diz para que não se espantem os adeptos do espiritismo com a palavra ensino. Infelizmente, a nossa formação educacional, ela não privilegia o estudo. Poucos são aqueles que conseguem verdadeiramente interpretar um texto, pesquisar, estudar, raciocinar, fazer perguntas. Mas Kardec nos chama a atenção, a doutrina espírita é uma doutrina de educação. É necessário estudar. Ainda nesse item do Livro dos Médiuns, capítulo 3º do método, ele afirma: é crença geral que para convencer basta apresentar os fatos. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico. E é um caminho utilizado por muitos irmãos também no movimento espírita. Acham que vão convencer uma pessoa permitindo que ela se aproxime do fenômeno espírita nas nossas reuniões de desenvolvimento, as nossas reuniões de desobsessão. Meus irmãos, eu pergunto, quantos de nós conhecemos companheiros, pessoas que tiveram contato direto com o fenômeno espírita e hoje não estudam ou nem frequentam mais a casa espírita? Kardec diz que a experiência mostra que este nem sempre é o melhor caminho, pois que a cada passo se encontram pessoas com os mais patentes fatos que absolutamente não se convenceram. Então não é o fenômeno dito espírita que vai convencer uma pessoa das verdades espíritas. No espiritismo, a questão dos espíritos, afirma Kardec, é secundária. Consequentemente, a questão dos fenômenos espíritas também é secundária. É secundária e consecutiva, não constituindo, diz Kardec, como ponto de partida do estudo da doutrina espírita. É importante? Muito importante. Mas não é o ponto de partida. Este, precisamente, afirma Kardec, o erro em que caem muitos adeptos e que a miúde os leva a insucesso com certas pessoas. Não sendo os espíritos, senão a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. A doutrina espírita é uma doutrina espiritualista. E Kardec cria uma nova palavra ao definir esse conceito, essa doutrina, espiritismo e seus adeptos, os espíritas. Porque a nossa compreensão da existência da alma, anterioridade e posterioridade da vida, a relação com os espíritos, mas principalmente a vida da alma após deixar a existência física, o que ocorre com o espírito após o desencarne, é o ponto de partida das reflexões espíritas. Porque estão intimamente ligadas à nossa realidade, nós somos espíritos. Ao estudarmos as consequências dos nossos atos, as provas, expiações, os lugares de felicidade, de dor e de tristeza no plano espiritual, nós estamos tratando da nossa consciência.
Então, afirma Kardec que a existência da alma é o ponto de partida do estudo da doutrina espírita. Muitas pessoas, meus irmãos, são levadas a entender a doutrina espírita ainda como aquele espaço onde nós podemos conversar com os espíritos em busca das informações, do trato da nossa vida diária, das questões mais corriqueiras. Quantas e quantas vezes vimos mensagens também nesse período agora que nós estamos vivendo, onde a ciência vem contribuindo claramente para que tomamos as atitudes corretas perante essa prova, perante essa experiência. Quantas mensagens estão a estabelecer conceitos, datas, explicações que fogem ao raciocínio lógico de tudo que nós estamos vivendo? Vi mensagem que estabeleceu que num determinado período ia terminar a pandemia e que nós teríamos 180 dias para provar que nós mudamos. Senão iríamos ter uma prova e uma expiação muito pior do que essa que nós estamos vivendo agora. É preciso ser prudente. Precisamos preservar a doutrina espírita desses momentos que só demonstram o quanto nós ainda nos apegamos às informações superficiais e muitas das vezes inverossíveis. Verdades que não refletem, supostas verdades que não refletem o conhecimento da doutrina espírita. O que é ser espírita para você, meus irmãos? Se nós estivéssemos fisicamente aí no Centro Espírita de Valença, nós estaríamos fazendo algumas perguntas para os nossos irmãos e talvez tivesse algum debate. Mas eu quero que nesse momento os irmãos respondam na sua própria consciência a algumas questões. Todo simpatizante é espírita? Todo adepto é espírita? Todo médium é espírita? O espiritismo é só prática mediúnica? Quem acredita no fenômeno é espírita? Quem acredita na existência dos espíritos é espírita? Existe espírita kardecista, chiquista, divaldista, de esquerda, de direita, progressista ou conservador? O espiritismo apresenta verdades novas e nunca reveladas à humanidade? Toda qualquer prática religiosa e terapêutica é espiritismo? O espiritismo é religião? Todo espírito é espírito? E principalmente, meus irmãos, tudo que se escreve, publica e se divulga pelas redes sociais em nome do espiritismo é espiritismo? Divaldo afirmou certa feita que o bom espírita, além da convicção doutrinária, veja bem, convicção doutrinária, só conquistamos pela compreensão e o estudo dos postulados espíritas. Então, o bom espírita, além da convicção doutrinária, deve ter também aquelas qualidades que caracterizam o homem de bem. Ser espíritas, meus irmãos, não é ser nenhum religioso. É ser cristão, porque a base moral e ética da doutrina espírita são os ensinamentos de Jesus. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera, fé raciocinada. Não é ter uma religião especial, é de ter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. E aqui eu abro um parênteses para sugerir aos meus irmãos, quem quiser se aprofundar nessa questão, do templo vivo em nós, temos uma palestra, um estudo intitulado Igreja Viva, na página do YouTube do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio. Igreja Viva, André Luiz, pesquisem que os irmãos vão encontrar.
é um outro convite ao estudo. Kardec também no Livro dos Médiuns, no capítulo 3º do Método, ele diz que entre os que se convenceram pelo estudo direto, então não pelo fenômeno, mas pelo estudo direto, podem destacar-se. Então ele apresenta 4 tipos possíveis de espíritas. Mais uma vez convido os nossos irmãos para fazer uma análise e tentar perceber em quais desses 4 que Kardec apresenta nós nos colocamos. Primeiro ele diz que existem os espíritas que creem pura e simplesmente nas manifestações. São chamados os espíritas experimentadores. Segundo, os que no espiritismo veem mais do que os fatos, compreendem a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não praticam. Não praticam a fé e os ensinamentos morais da doutrina espírita. Esses são chamados os espíritas imperfeitos. No terceiro, Kardec fala que os que não se contentam com admirar a moral espírita, que praticam e lhe aceitam todas as consequências, porque foram convencidos pelo estudo, pela razão, de que essa existência terrena é uma prova passageira. Tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que os pode levar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem a qualquer pessoa e coibir os nossos maus pendores. Esses, afirmou Kardec, são os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. E é quarto, finalmente, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita, e Kardec afirma uma coisa muito interessante. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. É bom pensarmos nisso, nós que nos acostumamos muitas das vezes a olhar apenas em volta e encontrar as coisas negativas. É preciso olhar o lado bom de tudo que vivemos, de tudo que passamos. Bom, Kardec continua. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril esse entusiasmo, no tocante ao mundo invisível, e leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou a impossibilidade da reflexão e o exame demonstrariam. Veja o que nós falamos agora há pouco. Quantas e quantas mensagens assinadas por esse ou aquele espírito estão eivadas de equívocos doutrinários, e aí os espíritas exaltados aceitam, como diz Kardec, sem verificação, sem reflexão, sem um estudo. Esses são os espíritas exaltados. O entusiasmo, porém, não reflete, ele apenas vislumbra. Essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Vamos pensar nisso. Se nós somos aqueles que não temos cuidado de refletir e de pensar numa mensagem que nos chega às mãos e compartilhamos uma inverdade como se fosse espiritismo. Nosso Chico Xavier nos lembra que o espírito que não se preocupa com a sua renovação íntima ainda não compreendeu a essência do espiritismo. Reforma íntima. Buscar-nos interiormente e percebermos com sinceridade os equívocos que nós ainda trazemos e expressamos
na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Meus irmãos, nós vivemos num momento extremamente importante para a educação de nossas consciências. A forma como vivíamos no mundo e em sociedade se transformou de uma hora para outra. E as expressões dos nossos pensamentos e dos nossos atos estão sendo mais intensamente nas redes sociais. Estamos em casa, precisamos ficar mais tempo com os nossos familiares, conhecendo-os, aproveitando para formatar uma relação muito mais equilibrada, muito mais harmoniosa. Mas quando nos deparamos com as redes sociais, nós encontramos companheiros do movimento espírita, e me permito falar do movimento espírita porque eu estou falando para espíritas principalmente. Apesar de que a rede social está aberta para qualquer um que deseje fazer uma reflexão. Mas temos que tomar muito cuidado. Porque aquilo que nós colocamos na rede não pode, nas redes sociais, não pode estimular o ódio, a desavença, o confronto, o desrespeito às normas que a ciência está nos indicando nesse instante. Estamos tendo confrontos de ordem política no momento de intensa necessidade de caminharmos juntos para o enfrentamento dessa pandemia, que é muito séria. E vamos encontrar irmãos espíritas apresentando mensagens e conceitos que fogem à razão, que em vez de estimular a fraternidade, o amor, a compreensão do próximo, estão replicando sentimentos dogmáticos de ódio, estimulando violência. Meus irmãos, se nós estamos encarnados nesse momento tão sério da humanidade, como já falei, oportunidade de educação de nossas consciências, se aqui o estamos, é porque nós somos aqueles que precisam dessa expiação para suplantar as faltas que pelo livre-arbítrio nos impomos quando, não só nessa vida principalmente, mas em outras experiências, plantamos as sementes que geraram o fruto da dor, da necessidade de aprendizado. Sempre lembro aos nossos amigos espíritas que, como numa afirmativa de Emmanuel, todas as religiões são parcelas da verdade. Mas a doutrina espírita é uma parcela mais ampla dessa verdade. Estamos aqui reencarnados nesse momento especial, tendo a doutrina espírita como roteiro para as nossas vidas. É o remédio mais forte. Se é o remédio mais forte, nós somos os doentes mais doentes. Talvez estejamos vivendo a última oportunidade de indicarmos qual o caminho a seguir, se continuaremos nessa morada, ou se será necessário continuarmos o nosso processo evolutivo em outras moradas da casa do meu Pai. O que eu falo, o que eu penso, as minhas ações influenciam as pessoas que estão à minha volta. Só que hoje nós chegamos a muito mais pessoas. As nossas palavras, aquilo que nós compartilhamos, aquilo que nós pensamos, chegam a várias pessoas. Não podemos replicar o ódio. Não podemos estimular a violência. Não podemos estimular o desamor. Kardec afirma que fora da caridade não há salvação. A expressão da nossa fé, da fé raciocinada, está
nas ações de amor e de caridade para com o próximo. Kardec não afirmou fora da igreja não há salvação. Aliás, o Chico disse, se Kardec tivesse dito que fora do Espiritismo não há salvação, ele não seguiria a doutrina espírita. Mas Kardec também não disse que fora da verdade não há salvação, ele disse fora da caridade não há salvação. O que vai nos ajudar a entender esse conceito e a vivenciá-lo em todas as nossas expressões é o estudo da doutrina espírita. É a formatação em nós de uma fé raciocinada, que nos dê uma base de segurança para compreendermos toda a realidade da vida, todas as expressões de Deus em nossa vida. Meus irmãos, para mim foi uma alegria muito grande essa oportunidade de contribuir com os estudos dos nossos irmãos do Centro Espírita de Valença, mas também de todos aqueles que tiveram a oportunidade de se deparar com esse estudo. Eu agradeço a paciência, agradeço às vezes alguns equívocos na hora de falar, peço desculpas, porque também estamos aprendendo a lidar com essa tecnologia, que mesmo afastado fisicamente, nos ajuda a nos aproximar dos corações. Com muita alegria, desejando sinceramente que Deus nos abençoe e que haja muita paz em nossos corações, agradeço a oportunidade e encerro aqui o nosso diálogo. Que Deus nos abençoe a todos.